Olá pessoal, eu sou a Vitória Dias e hoje a gente está aqui para uma conversa rápida, mas sincera sobre a materialização na nossa vida, materializar aquilo que a gente gostaria de manifestar. Eu tenho estudado bastante o Joe Dispenza, que é um neurocientista, um médico que ele traz muito essa questão do cérebro para as manifestações de mudança na nossa vida, né? Manifestar mudança, manifestar uma vida que seja mais próxima dos nossos valores, dos nossos desejos. E ele explica a nossa dificuldade de mudar um padrão que já acontece há muito tempo. Porque muitas vezes o nosso cérebro nem está aqui e agora. Nosso cérebro está vivendo um passado. Então ele vai reproduzindo esse passado continuadamente. Mudam-se os cenários, mas continuam as histórias. E é extremamente imprescindível que para a gente fazer uma mudança na nossa vida, a gente quebre os padrões. E esses padrões também eles começam nos nossos neurônios, né? Tudo no nosso corpo é energia. Os nossos neurônios se comunicam um com os outros, né? Através das sinapses, os processos sinápticos, as transmissões de informação entre um neurônio e outro. É pura energia, gente. Por isso que quando a gente fala energia, a gente tem essa ideia de deturpar muito as coisas, colocando isso no lugar de fantasia. Sendo que, sendo bem sincera, a gente pode até fantasiar sim, dependendo do contexto em que isso for trazido, mas nós somos um corpo energético. É difícil, né, pra gente entender que isso não é uma fantasia. Isso é realidade. Gente, eu tô aqui improvisando. Mas é o que temos hoje. Não são minhas maquiagens. A única coisa que chega próximo da minha cor é esse corretivo. Então, a gente tem um gasto de energia muito grande quando a gente precisa criar uma nova rede sináptica. Que é o quê? Uma mudança na nossa vida, algo novo, um aprendizado novo, um novo caminho neural. Então, para gastar essa energia é muito difícil. O cérebro ele vai tentar manter você no que já existe ali de informação. Então, para gerar novas informações, você precisa estar muito bem direcionado, intencionado, porque senão o cérebro te joga naquilo que já existe ali, né? Então, a forma como você reage às coisas, a escolha das pessoas na sua vida. Tudo isso já tem É como se o seu cérebro já conseguisse selecionar as pessoas numa multidão. Ele já sabe quem é a pessoa que está correspondente àquilo que você já conhece. Então é muito sinistro. Se a gente olhar com profundidade, a gente vai ver que, já existe ali uma engenharia muito bizarra do nosso cérebro. Bizarra. Então é muito legal a gente realmente aproveitar esses estudos e entender que, se o meu cérebro tende a repetir as mesmas coisas, a me jogar, né, nas mesmas coisas, eu preciso surfar essa onda, mas de um jeito inteligente, né, porque não é nem lutar contra. Aqui a gente não vai lutar contra, mas a gente vai começar a criar umas novas redes, entendendo já esse padrão que já existe. Então, o autoconhecimento, ele pega aí. Se você quer trazer uma mudança na sua vida e tal, muitas vezes você nem sabe que você está repetindo um padrão. Muitas vezes você nem sabe. Você acha que você está mudando, porque os cenários mudam, mas muitas vezes os problemas são os mesmos. Então, se você está repetindo, se você tem esse trabalho de se conhecer, de entender ali o que está acontecendo, tem gente que consegue entender, eu admiro muito isso, consegue entender minuciosamente essas mudanças que vão acontecendo na vida. Então, a pessoa ela entende, eu tô mudando esse padrão, eu consegui arrumar um trabalho que me traz mais abundância, eu consegui um relacionamento disponível na minha vida, um relacionamento que fulano é disponível, eu sou mais disponível para esse relacionamento. Então, assim, eu vou usar até a temática relacionamento, porque eu acho que se enquadra da minha vida também, no nível também de aprendizado que eu tive. Eu, por muito tempo, eu tenho um sonho de
ter uma família, ter um relacionamento duradouro, imaginava assim, um relacionamento bem longo com uma pessoa, poder viver a vida ali com a pessoa, né? Então eu fui reparando que nos meus relacionamentos eu sempre tinha esse padrão de estar com pessoas que de alguma forma, em algum momento não ia dar certo. E bem rápido. Bem rápido, porque as coisas já começavam a incomodar, a pessoa também começava a gerar umas situações que também mostrava desinteresse, então o negócio não ia pra frente. E aí eu falei, não, eu vou curar isso. Eu vou resolver isso. Eu decidi que isso ia acontecer na minha vida. E aí foi quando eu descobri, gente, que sair, assim, não foi bem, assim, a minha intenção não era necessariamente mudar de estado, onde eu morava, né? Eu morava em São Paulo, eu não tinha pensado que mudar de estado ia me trazer essa experiência de mudança, mas, consequentemente, como eu estava com a intenção de buscar a cura, de entender isso, esse padrão, buscar uma mudança mesmo, eu decidi muitas coisas novas naquele momento da minha vida. E olha isso, eu mudei um padrão. Eu sempre morei no mesmo lugar e tal, eu vivia uma situação de muita dependência ali com a minha família. Então eu já morava sozinha, mas eu tinha uma questão de dependência emocional. Então o destino realmente trouxe essa oportunidade, mas você vê que na verdade o nosso cérebro ele tá buscando sempre o mesmo. Então quebrar isso é muito importante. E eu sinto que naquele momento eu quebrei o padrão. Eu mudei de estado, fui para outra cidade, aqui no Brasil. E aí eu tive uma experiência incrível nesse lugar, onde eu mudei muitos padrões que eu tinha. E nesse local, teve alguns projetos assim que eu participei, que envolvia cura da criança interior, cura de relacionamento amoroso. Inclusive, a primeira experiência que eu tive foi com Theta Healing, nesse novo lugar, que era um tema de alma gêmea. E eu, assim, não era um tema que me atraía, no sentido de alma gêmea, porque eu não acredito nessa ideia de alma gêmea. Mas eu fui porque eu tava buscando o quê? Uma cura num relacionamento. Então eu me abri pra experiência. E ali foram 4 dias de imersão. Eu lembro que foi bem intenso, porque a gente ia olhando as nossas crenças em questão de relacionamento. Então pra mim foi um mergulho que eu precisava, mas eu precisei quebrar padrões. Mudei de estado e lá foram surgindo as oportunidades. Então era como se eu dissesse um sim e nesse sim as coisas se apresentassem, as coisas que precisava para eu mudar esse padrão. Eles foram se apresentando, né? Até então, gente, eu vivi algumas situações desagradáveis ainda em relacionamento. Então não foi uma coisa imediata. Pra mim não foi. Eu ainda estava entendendo todas essas camadas e camadas que me mantinham no padrão de não ter aquilo que eu desejava em um relacionamento. Então, depois de uma longa ainda tentativa, depois de 2 anos que eu decidi mudar de estado, e eu acabei voltando 9 meses depois, então acabaram acontecendo situações que me trouxeram de volta, mas eu continuei, né? Inclusive, até a minha volta para São Paulo me trouxe assim, ok, talvez a pessoa esteja aqui, mas eu já estou em outra vibe do que eu estava antes aqui, né? Mas assim, as coisas não giravam em torno disso. Mas como era uma questão que eu estava... Gente, eu tinha um propósito, né? Então eu estava focada ali. Mas eu não estava necessariamente centralizando isso na minha vida. Eu entendia que tinha outras áreas também que eu precisava trabalhar e tudo mais. Mas de qualquer forma, olha como que foi um bizarro, né? Eu estava conhecendo algumas pessoas nesse processo. E aí eu conheci uma pessoa que eu falei assim... eu tô aqui pra aprender, né? Era uma pessoa internacional, então a gente só conversava online. E eu lembro que eu fiquei há um tempo ali interagindo e eu percebia que as coisas não desenvolviam. E eu estava curando o padrão de indisponibilidade. Então eu percebia que não estava assim tendo realmente um avanço, aquela conversa, aquela relação que a gente estava estabelecendo ali. E aí eu lembro que eu falei assim, eu era uma pessoa que eu demorava muito tempo pra tomar decisões nos relacionamentos. Então, bem no começo, as pessoas elas já vão mostrando pra gente o nível de comprometimento que elas têm com a gente nos relacionamentos.
Então, naquele momento, eu percebi que, poxa, não é o que eu tô buscando. Mas eu tava numa paciência que eu também não tinha nas outras relações. Era uma coisa, assim, de mais neutralidade. De, tipo assim, não, tudo bem, eu quero entender, eu vou com calma. Antes não, gente, eu mergulhava muito rápido. Então eu ia como um furacão, mesmo percebendo que a pessoa não estava disponível para um relacionamento. E hoje não, assim, a experiência que eu tô contando aqui nesse momento já são de 2 anos atrás, né? Antes de conhecer a minha parceira hoje, que é uma pessoa totalmente... É como se eu tivesse entrado numa outra realidade. Mudei padrão. E essa pessoa foi uma experiência que eu tive antes da minha parceira. Então, eu lembro que essa pessoa estava totalmente indisponível. E eu estava vivendo muito essas sincronicidades. Então, entendendo que os padrões levam a gente para o mesmo lugar, que eu estava quebrando isso. Eu queria materializar algo específico. Mas, claro, eu não estava lá decidindo ponto a ponto da pessoa, mas eu sabia o que eu queria. Então, isso já dá um bom norte pra gente. Mas a gente precisa de escolhas que estejam na direção do que a gente deseja. Então, eu lembro que nesse momento, eu falei, não dá. Eu preciso me direcionar para o que realmente ressoa comigo. Isso aqui não tá disponível. A vibração era literalmente indisponibilidade. Então eu preciso cortar isso aqui. E eu fui reparando o padrão. Pô, eu tô me relacionando com alguém do outro lado do mundo, não tem uma correspondência muito grande. Eu não tava namorando, tá, gente? Eu tava só conhecendo. Mas já foi ali um padrão diferente pra mim, onde eu me dispus a ter uma coisa mais devagar, até, né, de fato, concretizar alguma coisa. E aí, eu fui percebendo que não era pra mim. Então, eu preparei um textinho, um dia, assim, eu decidi que foi a primeira vez que eu senti essa força interna de, poxa, não é pra mim, eu vou fazer algo diferente aqui, eu vou dizer que não dá mais pra continuar ali daquela forma. Então, eu lembro que eu fiz um textinho, e nesse mesmo dia que eu fiz o texto, a pessoa me mandou um texto muito parecido, falando a mesma coisa, porque eu acho que a pessoa também estava, você vê, né? Quando eu curei esse padrão, eu senti que na hora, assim, é como se tivesse tirado da minha vida o que não estava ressoando. Porque naquele momento eu reforcei minha autoestima, eu reforcei que o que eu queria, de fato, e aquilo não estava correspondendo ao que eu queria. Então a gente, muitas vezes, precisa reforçar os nãos, precisa reforçar os nossos sims. Na verdade, dizer não, eu estava dizendo um sim dentro de mim. Sim, eu quero tal coisa. Isso aqui não ressoa. Então, isso é muito interessante, porque reforça que os lugares que a gente escolhe ficar, na verdade, a gente tá dando um sim para muitas vibrações que às vezes não é o que a gente quer. Então a gente tem que dizer não quando o negócio não ressoa com a sua vibração, com a vibração que você deseja, com o que você deseja viver na sua vida. Tô falando de vibração porque eu entro nesses termos de energia, né? E aí, gente, foi uma questão de 1 mês e pouco para eu conhecer a pessoa. E assim, eu posso depois trazer isso com mais detalhes, porque também foi um ciclo de sincronicidades muito incríveis. Mas eu quis entrar nessa parte porque eu precisei de muitas mudanças para realmente conseguir concretizar hoje um desejo. Hoje eu vivo algo que eu construí. E não é que... Ai, nossa, que maravilha, você conheceu o amor da sua vida e tal. Gente, vários desafios aconteceram, até porque eu não estava acostumada a viver esse padrão de relacionamento. Então, na prática, eu fui entendendo o que estava tão diferente pra mim, porque eu vivi em outra vibração. Então, eu precisei entender, integrar um monte de coisa. Então, a pessoa que eu atraí também precisava integrar um monte de coisa. Então, foi um desenvolvimento bem complexo, né? Então, assim, quando a gente fala de mudanças para materializar algo, a gente precisa começar com escolhas, que são pequenas escolhas. Eu sei que eu falei que é um day de estado, mas são pequenas escolhas que a gente faz no dia a dia que, na verdade, vão transformando a nossa vida, a forma como a gente vive, né? 3 anos atrás, eu tava vendo uma realidade completamente diferente do que eu vivo hoje, e principalmente requisito relacionamento amoroso. Então, hoje eu consigo palpar isso realmente está na minha realidade, mas eu sabia que era possível, eu tinha essa certeza, né? Então eu só sintonizei com ela.
Eu vou continuar esse vídeo em outro momento. Hoje é só isso mesmo, poder das mudanças. E qualquer dúvida, a gente traz aqui que a gente vai destrinchando isso aqui mais. É muito poderoso esse assunto, realmente dá pra gente aprofundar pra caramba. Hoje foi só um relatinho bem pequenininho sobre o poder da nossa mudança, das nossas escolhas. Um abraço.